Glória a Jesus, irmãos. Aleluia. Tem Bíblia, abra por favor. A palavra de Deus, livro de Deuteronômio. Vou ler com os irmãos o livro de Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia. Aleluia. Capítulo 5, versículos de número 32 e 33. Aleluia. Livro de Deuteronômio. É o quinto livro escrito por Moisés, revelado, entregue a Deus. Aleluia, Moisés. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 32, 33. Nós vamos usar esses dois versículos como ponto de partida para uma reflexão junto com a igreja, baseada na palavra de suma importância para a nossa vida cristã. Os que encontraram, digam amém. Amém. Deuteronômio, capítulo 5, verso 32 e 33, a Bíblia diz assim: Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Tem a palavra de Deus, pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu me faço grato pela oração do pastor Luiz ao meu favor junto com a igreja. Peço a Deus que Deus fale conosco através da sua palavra, conforme a sua vontade. Irmãos, o culto de domingo é um culto com a família. Um culto onde nós também falamos a palavra de Deus, discipulamos, usamos, exercemos o pastoreio. Por isso Deus colocou no meu coração a palavra, conforme esses dois versículos me dá uma base, me dá uma direção para falar sobre esse assunto. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele pode ser usado de forma simbólica, alegórica, para firmar as doutrinas que já são pregadas no Novo Testamento. Então eu gostaria de subordinar essa mensagem ao tema: 3 caminhos que você não deve trilhar e o caminho que jamais você deve deixar. Bem fácil de decorar, né? 3 caminhos que você não deve trilhar e o caminho que jamais você deve deixar. Para ficar no nosso coração, gostaria que você dissesse isso comigo. Diga comigo: 3 caminhos que você não deve trilhar e o caminho que jamais você deve deixar. Conta para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: 3 caminhos que você não deve trilhar e o caminho que jamais você deve deixar. Começando aqui a nossa reflexão, eu quero falar do primeiro caminho. Deus colocou no meu coração que esse caminho você não deve trilhar ele. Você quer que o versículo em Deuteronômio ele diz assim: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Quantos querem aqui ser bem sucedido em tudo que faz e ainda alcançar essa terra prometida? É uma alegoria no Velho Testamento. Aqui a terra prometida é Canaã. Hoje para nós é uma alegoria, é uma simbologia da Canaã celestial, que nós estamos caminhando, trilhando para chegar lá. Quantos querem chegar nessa Canaã celestial? Digo glória a Deus. Eu estou falando da salvação eterna. Então, se você quer chegar a esse caminho, está aqui um caminho que você não pode trilhar ele de jeito nenhum. Vou falar de 3. O primeiro caminho que você não pode trilhar é o caminho que eu chamo o caminho da decadência. Caminho da decadência. Não é uma ideia minha, é um
conceito bíblico para isso. O caminho da decadência. Qual que é o caminho da decadência? Se você puder, acompanhe a leitura aí no Salmos 1. Abre aí no Salmos 1. Salmos 1 nos mostra aí o caminho da decadência. Olha só como que é o caminho da decadência. Salmos de número 1, bem conhecido, né? Os irmãos sabem de cor, salteado. Salmos 1 vai dizer assim, Salmos 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí? Olha só, se a gente meditar, refletir nesse versículo, é um caminho de decadência. Porque a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda. Primeiro ele está andando, né? Está andando. Segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém, quer dizer, agora ele estava andando. Nem se detém. Deter é o quê? Parar. Parou. Quer dizer, agora ele não está andando mais, agora está parado. Nem se detém no caminho dos pecadores. De repente, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está bem claro aqui o caminho de decadência. Por quê? Primeiro ele estava caminhando, depois ele parou, depois ele sentou, ele se prostrou. Um caminho de decadência. Andar nos conselhos dos ímpios, né? Uma pessoa que não tem nada para edificar, alguém que não tem nada para ajudar, alguém que não tem nada para oferecer, é ímpio. Aí alguém vai lá buscar conselho com os ímpios. Eu pergunto para você, pode um cego guiar outro cego? Sim ou não? Ambos vão cair no abismo. Então a primeira reflexão aqui dentro desse contexto, o caminho da decadência, é o caminho que pessoas andam se aconselhando com os ímpios. Com quem que você está buscando conselho? Aonde você está buscando subsídio? Aonde você está buscando ajuda? Faça uma análise. Como você enfrenta problemas da vida, dificuldades, seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, seja, porque todos nós somos abertos a enfrentar circunstâncias. Quando você enfrenta essas circunstâncias, a quem você recorre? A quem você vai pedir ajuda? Com quem você vai pedir conselho? Às vezes a gente vê situações de pessoas que a coisa já está difícil, já está ruim, né? Está numa luta tremenda. Aí a pessoa está passando por uma situação, o que ela vai? Ela vai lá naquele parente ou naquele amigo que está pior, está longe de Deus. O que eu faço? Aí ele já fala assim, larga isso aí, chuta o balde. Por quê? Porque vai vir coisa boa de quem não tem algo bom? Vai vir conselho bom de quem não tem nada a oferecer? Quem tem sido sua mentoria? Aonde você está buscando mentoria? Aonde você está buscando ajuda? Eu louvo a Deus, irmão, porque essa igreja é uma igreja que sabe que se precisa de ajuda, a gente tem que recorrer a Deus. Se a gente precisa de ajuda, Deus também tem profetas. Deus tem um pastor, Deus tem a pastora, Deus tem um líder, Deus tem pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que são firmes na fé, e dali com certeza vai sair uma palavra boa. Vai sair uma palavra de orientação, uma palavra de correção, uma palavra de ajuda, um abraço, um conselho, uma oração. Por quê? Porque essa pessoa está na presença de Deus. Veja o exemplo de 2 Reis capítulo 4. A viúva que os credores veio buscar os seus filhos para pagar a dívida. O marido morreu, ela não tinha como pagar a dívida, não tinha nada, e eles vieram buscar os seus filhos. Aonde ela vai? E a Bíblia diz que ela correu à casa do profeta, porque na casa do profeta tinha uma palavra de Deus para ela. Então qual é o caminho da decadência? O caminho da decadência é quem anda nos conselhos dos ímpios. Só que não para por aí. A pessoa vai decaindo, vai decaindo. Primeiro ela anda no conselho do ímpio, dali a pouco ela se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, ela para, ela estagna, ela está paralisada no caminho dos pecadores. Tem uma frase que eu carrego comigo: se você quer chegar em algum lugar, não siga um carro estacionado. Se você quer chegar em algum lugar, não siga um carro estacionado. Irmão, você não pode tirar como exemplo pessoas que estão estagnadas.
Se você quer chegar a algum lugar, você tem que sinalizar e sair fora desse carro parado. Porque enquanto você ficar seguindo um carro estacionado, você também vai ficar estacionado. Enquanto você ficar seguindo gente que não vai, você também não vai. Você tem que tirar exemplos, a gente precisa de exemplos, a gente precisa de pessoas que tenham uma certa influência, pessoas que exercem aí uma influência para a gente se espelhar, para a gente se inspirar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa se aproximar de gente que te inspira, gente que te faz bem. Só que se você ficar se inspirando em gente que está estacionado, você não vai sair do lugar. Quem está entendendo, diga amém. Então você precisa pegar uma via que vai, pessoas que te ajudam a caminhar. Saia do lugar que limita a tua visão. Sai do lugar que tampa os teus olhos. Vai para o céu aberto. Quando Deus falou para Abraão, olha para o céu. Conte as estrelas se puder. Deus estava falando a Abraão, sai do lugar que está limitando a tua visão. Eu quero que você olhe para o alto, eu quero que você veja coisa grande. Porque o que eu tenho na tua vida é coisa grande. Então se tem alguém aqui que está nesse caminho, o caminho do conselho do ímpio. Se tem alguém que se deteve no caminho dos pecadores, está tirando como exemplo o carro estacionado, não vai sair do lugar. Até que chega na decadência, até que chega a se prostrar. De repente ele estava andando, ele parou, agora ele se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o ato de se prostrar, de cair. E a Bíblia ela vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: o que está de pé, cuide para que não caia. O que está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé na presença de Deus, cuide para que você não caia. E o caminho da queda é esse: dar ouvir a conselho dos ímpios, parar o caminho dos pecadores, até que você se prostra, se assenta na roda dos escarnecedores. Diga comigo: não ande neste caminho de decadência. Vamos lá, segundo caminho que você não pode andar de jeito nenhum: caminho que parece bom ao homem, mas o fim deles leva à morte. Se alguém quiser acompanhar Provérbios, vou deixar aqui para a meditação da igreja, Provérbios capítulo 16, verso 25. Acho muito interessante a gente observar a palavra, porque a palavra é luz para os nossos caminhos. E Provérbios capítulo 16, verso 25, a Bíblia fala através de Salomão. Salomão, ele vai deixar esse legado de Provérbios para nós, e aqui ele vai dar um ótimo conselho, conselho de Deus para nós. Ele vai dizer assim, a caminho, Provérbios 16, 25, a caminho que parece direito, em algumas traduções parece bons ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Olha isso, irmãos. Há caminhos que aos olhos dos homens parece ser bom, parece ser maravilhoso, mas o fim deles leva à morte. Então, irmão, sabe o que acontece? A gente tem que ter uma mente de Cristo, a gente tem que ter uma mente de Cristo, para a gente pautar os caminhos que nós olhamos, os caminhos que decidimos trilhar. Nós precisamos pautar esses caminhos com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Porque o coração do homem, diz a Bíblia, que ele é enganoso. O próprio Salomão, ele vai dizer que o coração do homem é enganoso. O próprio Salomão vai dar um dos maiores conselhos. Ele vai dizer assim: filho meu, dai-me o teu coração. Quer dizer, o coração do homem é enganoso. E Deus vai pedir: dai-me o teu coração. O próprio Salomão também ele vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede os caminhos da alma, os caminhos da vida, as saídas da vida. Então, irmão, o coração do homem é enganoso. Hoje eu ouvia um testemunho, um pequeno testemunho de um fato que aconteceu, de um líder de um hotel muito famoso. E esse líder de um hotel, um homem esplêndido, um trabalhador, um homem que fazia o seu serviço com excelência, muito respeitado naquele hotel, o líder daquele hotel. Ele era um tipo de um gerente naquele hotel, que nunca havia deixado uma mancha no seu trabalho. Mas um dia, esqueceram lá no pátio do hotel, o pastor Luiz Antônio, uma bolsa bonita, grande, pesada e fechada. Não tinha dono. Ele viu que não tinha ninguém, passou na mente dele um momento, uma tentativa
tentação. Passou uma tentação. Pega a bolsa, leve embora. Você está indo, terminou o teu turno, leve embora para a tua casa. Lá você vê o que é. Quem sabe alguma coisa boa? E você recebe a bênção aí. Não sei se é bênção, né? Bênção não é. E ele tentado, trabalhador excepcional, de um cargo maravilhoso, muito bem assalariado, não precisava disso, mas passou a tentação, sabe aquele momento? Porque ser tentado não é pecado, o pecado é ceder a tentação. Ele podia dizer, não vou fazer isso não é meu, vou mostrar lá para o pessoal que cuida disso daí, e vou embora. Mas não, ele vai lá, pega a bolsa, parecia bom aos seus olhos, pega a bolsa, aconteceu isso, é fato, pega a bolsa e coloca lá pesado, irmãos, coloca lá no porta-mala do carro e vai embora. Quando ele chega na casa dele, ele diz assim, eu vou tomar um café, eu vou me alimentar, depois eu vou lá pegar a bolsa para ver. Ele vai passando, ele se banha, se arruma, depois do trabalho, vai tomar um café, depois que ele toma um café, está tranquilo, vou lá ver a bolsa. Quando ele abre o porta-mala, abre a bolsa, ele fala, que loucura que é essa? Isso está errado, e mais errado ainda é eu te trazer. Porque quando ele abre a bolsa, tem o corpo de uma mulher dentro da bolsa, todo dilacerado, dentro da bolsa, dentro de plásticos, dentro de sacos. E ele disse, agora? Ele fecha a bolsa, leva de volta para o hotel, tenta deixar no mesmo lugar, mas agora não tem mais jeito. A polícia guardou ele, a polícia prendeu ele, e até onde eu sei, não havia ele conseguido ainda provar sua inocência. Foi tido como culpado, foi preso mesmo sendo inocente disso. Tudo por quê? Por um momento ele vai lá, pega uma coisa que não é dele e entra numa confusão tamanha que até ele explicar, ele estava nessa situação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Existem caminhos que ao coração do homem parece bom, mas o fim é morte. Por isso que nós devemos tomar cuidado e precisamos ter a mente de Cristo, a visão de Cristo, o julgamento de Cristo, para pautar as nossas decisões, os nossos caminhos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é o direcionamento. Eu não estou sentindo. Já ouviu essa conversa? Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo. Mas você não precisa sentir, você precisa pautar as suas decisões na palavra. Porque quando você pauta as decisões na palavra, muitas vezes o teu coração diz que não, mas a palavra está dizendo, é esse o caminho. Às vezes a tua vontade diz que não, mas a palavra de Deus está dizendo, é esse o caminho. Um exemplo, não estou sentindo de pedir perdão, mas a palavra de Deus ensina que a gente tem que pedir perdão. Eu não estou sentindo de perdoar, né? Não estou sentindo de perdoar, está com o coração ainda rancoroso, mas a palavra de Deus diz que se perdoar os pecados dos outros, do seu próximo, Deus também vos perdoará. Então a palavra de Deus nos mostra o caminho certo, né? Então um dos caminhos que nós não devemos trilhar de jeito nenhum é os caminhos que parecem bons aos homens, mas o fim deles levam à morte. E que caminhos que são esses? Os vícios, a mentira, as más amizades, o pecado. É esse caminho que nós não devemos trilhar, mas nós devemos trilhar o caminho da santidade, o caminho da santificação. Terceiro caminho que nós não devemos trilhar, nessa minha participação eu vou falar de 3, mas tem diversos caminhos que, se nós examinarmos a palavra de Deus, não devemos trilhar. Mas terceiro caminho que nós não podemos trilhar de forma alguma, o caminho que se chama porta larga e o caminho espaçoso. Diga comigo, porta larga, caminho espaçoso. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Eu vou ler novamente com a igreja, se alguém quiser acompanhar. Mateus capítulo 7, verso de número 13 e o verso de número 14. A Bíblia vai falar assim, Mateus 7, 13 e 14. Mateus, primeiro evangelho no Novo Testamento. A Bíblia diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a